Bom, a verdade é que o Drex vai começar em 2026. Sim, pessoal, o que muitas vezes já tinha sido adiado, agora é um fato. O Drex vai começar a ser implementado em 2026. E agora? Vai ser o fim do Pix? Quer dizer que a sua conta bancária vai ser controlada pelo Banco Central? Fica aqui nesse vídeo que eu vou te mostrar o que vai acontecer e como é que você pode se proteger disso também. Olá pessoal, meu nome é Kaique Cerqueira e eu criei esse canal justamente para a gente falar de economia. Então se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal para você não perder os vídeos que nós estamos postando toda semana e você não vai perder nenhum conteúdo novo e também não vai ficar desinformado no mercado financeiro. E aí, deixa aí nos comentários, você é a favor ou não do Drex? Bom, a verdade é que o Drex foi apresentado em 2023, mas houve uma sequência de adiamentos, o que, na verdade, fez com que até mudasse de nome, né? Eu me lembro que alguns amigos meus falavam que era Real Digital. Só que agora em 2026 vai entrar em vigor e eu vou explicar todas as nuances aqui para vocês poderem não cair no erro de ficar acreditando em tantas notícias, porque às vezes os noticiários fazem um dilúvio numa tampinha de xarope. Mas na verdade, o que é um Drex? O Drex é mediante a um modelo de CBDC. O que significa CBDC? Central Bank Digital Currency. Ou seja, é a versão digital de uma moeda de um país, controlada pelo próprio Banco Central. Então, assim, o ponto central que eu tenho que dizer para vocês é que absolutamente tudo nas CBDCs é controlado pelo Banco Central. E sobre essas questões de CBDCs, nós temos dois tipos de modelo, e a gente precisa entender isso aqui. Nós temos o modelo número 1, que é o modelo direto, onde você terá uma conta direta no Banco Central, e isso pode impactar diretamente os bancos, porque se entrar em vigor esse modelo direto, os bancos não vão mais ter a receita mediante as transações, não vai ter o caixa tão relevante nesse segmento. Então, o modelo direto ele prejudica as grandes instituições financeiras. E assim, tem um país que usa o Drex no modelo direto, que é a China. A China, ela usa esse modelo de CBDC e o controle fica diretamente no governo chinês. E aí vocês estão vendo o que está acontecendo com a economia, né? E quando a gente pega notícias ao redor do mundo para poder compor esse conteúdo, né? O Donald Trump, que é o presidente dos Estados Unidos, ele diz que as CBDCs, elas ameaçam a estabilidade do sistema financeiro. Bom, mas esse não é o único modelo, né? Nós temos o modelo número 2, que é o modelo de CBDC intermediário. Ou seja, você ainda vai ter a conta no banco de varejo, mas o dinheiro em si é do Banco Central. Ou seja, o banco de varejo ele vai ser apenas uma intermediadora. Beleza, Kaique, eu já entendi que existem pelo menos dois modelos, né? O direto, o intermediário, e que em 2026 o Drex vai entrar em vigor. Mas como que o Drex vai se aplicar ao meu dinheiro? Bom, a verdade é que o Drex vai se encaixar no CBDC de atacado, que pega ali os modelos intermediários, e em 2026 ele não vai fazer muita diferença para uma população, é praticamente invisível. Isso porque o Galípolo, que é o presidente do Banco Central, ele diz que o Drex vai ser uma CBDC intermediária. E a única coisa que se sabe até o momento é que vai ser um modelo mais light. E obviamente, no fim do vídeo eu vou te explicar como é que você pode sair desse ponto. Então, se você está gostando desse conteúdo, se você quer cada vez estar mais bem informado sobre o mercado financeiro, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo, tá? Só que nós temos um problema aqui. Eu costumo dizer que o mercado financeiro, ele lida muito com números, ele lida muito com valuation, mas ele também é muito de humanas, porque a gente tem que trabalhar com uma hipótese de que pode não ser tão brando quanto a gente pense. Então, se o governo quiser, ele pode entrar com um regime totalitário, ou seja, controlando absolutamente tudo e dando até um teto para como você pode gastar o seu dinheiro. E isso pode acontecer verdadeiramente. Acho muito improvável, mas isso pode acontecer. Então, Kaique, como é que eu posso me proteger dessa centralização? Bom, você precisa ter ativos descentralizados que não tenham um governo como o seu principal regulador. Como é que eu posso ter isso? Tendo as criptomoedas, né? Tendo Bitcoin dentro da sua carteira de investimentos. Você se protege da centralização. E o outro ponto é a inflação, né? Que no caso o real ele tende a perder cada vez mais valor com o tempo, né? E o Bitcoin ele tende a ser uma oferta cada vez mais procurada, visto que é um ativo que vai terminar de ser minerado e quanto mais demanda, maior vai ser a oferta. Então, se você já começar a ir montando uma carteira de Bitcoin, se você já começar a ter pelo menos ali 5% da sua carteira de investimentos em criptomoedas, você está se protegendo de uma eventual medida totalitária para o seu próprio dinheiro. Tá? Mas existem outros pontos também. Eu digo isso porque o Drex, ele, como eu já falei no início do vídeo, foi adiado várias vezes, tinha outro nome, antigamente era Real Digital, e hoje nós temos uma mudança. E mediante o que o Bacen falou, né, que é o Banco Central, não vai ter mais blockchain, e vai focar mais no controle de empréstimos. Isso é até um ponto positivo, mas para a população é até invisível. Bom, Kaique, mas a pergunta que não quer calar, o governo pode, com o Drex, controlar o meu dinheiro? Por enquanto, não.
Mas nada garante que o governo não queira mudar para uma CBDC de varejo. Aí a CBDC de varejo ela vai ter um controle total. Então, pessoal, uma coisa que vocês precisam entender, o Drex não é a evolução do Pix, mas também não vai ser o fim do Pix. O Pix é uma tecnologia muito boa, né? Na verdade, facilitou a vida de muitas pessoas, porque antes do Pix nós tínhamos as transações bancárias entre TED, né? Então demorava alguns dias úteis para chegar, e o Pix ele é instantâneo. Mas a verdade é que você precisa aprender a se defender. Tá? Você precisa aprender a se defender, você precisa aprender a dolarizar seu patrimônio, você precisa aprender a fazer uma diversificação de carteira para você não ficar refém de apenas uma única moeda. Eu sempre falo na minha comunidade de investimentos sobre a correlação negativa, tá? E a correlação negativa, ela vai fazer com que você monte uma carteira de investimentos, diminuindo também o risco Brasil. Então, se você ainda não sabe como investir, entra na minha comunidade, está aparecendo uns vídeos aqui. A minha comunidade ela tem um acesso vitalício de mais de 60 aulas, com acesso e suporte vitalício. Tem grupo de geopolítica, onde nós debatemos sobre alguns assuntos que estão acontecendo no mundo ao vivo. Toda semana tem aula ao vivo, você vai poder participar ao vivo de uma das nossas reuniões. Aproveita, clica no link da descrição, me chama no WhatsApp e fala, eu quero participar da comunidade Alcatel. E lá você vai ter resultados como os que estão aparecendo aqui na tela, de pessoas que chegaram na comunidade, que aprenderam sobre como investir, como proteger o seu dinheiro e também diminuir o risco Brasil, tá bom? Beleza, Kaique, mas como é que eu vou me proteger? Bom, não existe tantas ferramentas que vão te proteger de uma eventual maneira de regime totalitário. No caso, uma proteção contra uma CBDC totalitária. Mas existem pelo menos 3 formas, né? Primeiro, como já falei aqui, é você ter Bitcoin na carteira, uma moeda descentralizada. Segundo, você ter stablecoins, né? Por exemplo, um SDT da vida, que é atrelado ao dólar, mas é digital também. E o terceiro ponto é você ter contas abertas em corretoras estrangeiras, né? Porque você está protegido por uma outra jurisdição, um outro mercado, uma outra forma de atuação com o capital que entra na bolsa. Então, assim, você precisa ter investimento aqui no Brasil, sim, porque você pode multiplicar muito seu dinheiro mediante a marcação a mercado. Inclusive, eu vou até fazer um vídeo de marcação a mercado essa semana, então eu já recomendo que você se inscreva no canal. Mas você precisa dolarizar o seu patrimônio, você precisa ter um pouco de Bitcoin na tua carteira para você estar diversificado e, se acontecer um cenário catastrófico, você ter como se proteger, tá bom? Então, por enquanto, não é uma CBDC de varejo, ou seja, não é uma CBDC que vai controlar o teu dinheiro, como você deve gastar, mas aprenda a investir para não ficar refém de algumas notícias, né? Eu vi muita gente me mandando mensagem, Kaique, o Drex vai acabar com o meu dinheiro, Kaique, o Drex vai fazer com que o meu dinheiro ele suma. Não, pessoal, não é assim que a banda toca, tá? E até o momento não é uma CBDC de varejo que vai controlar até quantas vezes você vai comprar pão na padaria. Não é assim que a banda toca. Mas eu sempre falo para os meus alunos, eu sempre falo para os meus amigos, diversifiquem o patrimônio e dolarizem também. Dolarizar o patrimônio é que vai diminuir o risco Brasil e é algo muito saudável, porque eu não conheço nenhum país que tenha tantas multinacionais para multiplicar teu patrimônio em dólar como os Estados Unidos, tá bom? Então, não é momento para se preocupar, não é o fim do Pix, não é a guerra mundial cibernética, não. Só aprenda a dolarizar seu patrimônio e tenha pelo menos 5% da sua carteira de investimentos em criptomoedas, em Bitcoin. Não tente reinventar a roda. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal, me siga no Instagram, tá aparecendo aqui ou aqui, porque todos os dias nós estamos postando conteúdos lá que são valiosos e também são gratuitos. Eu aguardo vocês na próxima reunião. Tamo junto e esse é só o começo.